hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho bastante interessante, que é a revelação. E a revelação em si, antes de entrar em alguns detalhes, ela é dividida em duas. A gente pode chamar de revelação geral e revelação especial. Então, guarda esses dois, geral e especial. E eu vou explicar um pouco melhor cada uma delas no decorrer da aula. Para começar, a geral, ela é mais facilmente entendida pela criação. Então, tudo que Deus criou, Ele de alguma forma colocou na criação um pouco de quem Ele é. Na verdade, a gente consegue, observando a criação, descobrir ou até encontrar um pouco de quem Deus é. Então, só para dar alguns exemplos, antes de ir no versículo, por exemplo, a natureza. Ao olhar para a natureza, e eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar para a natureza. Algumas das coisas que eu gosto de fazer é ficar, por exemplo, eu lembro quando a gente ia pescar, meus amigos eles ficavam pescando, eu gostava de ir para lá porque eu achava bonito e eu gostava de ficar pensando na vida e pensando sobre as coisas que Deus fez para mim. E só que assim, qualquer natureza para mim já é agradável, né? Então uma coisa que ela acha muito engraçada é que, por exemplo, quando eu estou dirigindo na Marginal Tietê e eu vejo algumas árvores assim, eu já acho fantástico, né? Nossa! Aí ela vira para mim e fala, eu que vou feio, olha esse rio, olha essa estrada aqui, essas ruas, muito carro. Mas assim, a natureza é algo que chama muita atenção para mim. E principalmente quando a gente vê uma paisagem muito bela, muito bonita, de alguma forma a gente entra em contato e a gente nos questiona o que está por trás da criação, o que está por trás dessa paisagem bonita. E isso nos leva a pensar que talvez, de repente, alguém que criou isso, alguém que planejou isso. Então a criação, de alguma forma, com sua beleza, com sua estética, com sua perfeição, ela nos aponta para alguém que criou tudo isso. Talvez não chegue à conclusão que seja o Deus que a gente crê, mas de alguma forma a gente enxerga que tem algo maior por trás dele. Outro exemplo, então tudo que é criado por Deus, a gente começa pela natureza. Outro dele é, por exemplo, a ciência. E só para citar, quando esse livro foi escrito, então a filosofia estava muito em alta, né? Então a filosofia tinha chegado como a ciência das ciências. Então as pessoas procuravam muito por meio do estudo tentar encontrar um significado para todas as coisas. E de certa forma ele até conseguiu encontrar um pouco de quem é Deus. Ele encontrava que algumas coisas que ele conseguia encontrar, que Deus é bom, Deus é belo, Deus é de repente justo. Então por meio dos estudos, seja até por os estudos que vocês tiveram na faculdade, no ensino médio, de alguma forma a gente começa a tentar enxergar que algo além do que a gente estuda, alguém perfeito que criou todas essas coisas. E seja a natureza, seja a ciência, ela aponta para algo maior. Outra coisa, por exemplo, nossos relacionamentos. Somos todos criados por Deus. E Deus ele pressupõe que tenhamos relacionamento. Então quando você encontra, de repente, uma pessoa boa, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa ela é boa demais, ela é muito bondosa, ela é muito gentil. E às vezes essa pessoa é tão gentil, ao ponto de você falar, nossa, deve ter alguma coisa, por que ela é tão boa assim? Por que ela foi feita tão boa? Ou, vamos para outro extremo, você encontra aquela pessoa realmente ruim, de repente você vê no noticiário, alguém que matou muita gente. E aí você olha para aquela pessoa e você fala, não, ela merece ser punida, né? Ela merece pagar pelas todas as coisas que ela fez. E de repente no seu coração você está vendo que existe uma justiça, é necessário uma justiça, é necessário ter alguém justo, né, por trás de tudo isso. Então, e outras coisas aqui eu estou dando uma pulada, artes, negócios, nos seus negócios você vê que de repente, quando você ajeita as coisas, você coloca ordem nas coisas, você tem um planejamento bem feito. Isso tudo, de alguma forma, aponta para alguma coisa, alguma ordem que existe no universo. Todas essas coisas que existem, por isso que eu falo sobre o coração, ela aponta para algo maior. E até, de certa forma, para algumas pessoas, a gente consegue enxergar alguns atributos de Deus.
Então, de repente, Deus é bom, Deus é belo, de repente, Deus existe, Deus é justo. E é como se fosse uma impressão de que Deus existe, mas não é tão claro quem Ele é e como Ele é. Por que isso importa para a gente, né? Então, na Bíblia, em Romanos 1:20, ele fala justamente sobre isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Então, aqui fala que claramente Deus ele pode ser reconhecido desde o princípio do mundo por meio da sua criação, das coisas criadas. E um pouco depois de Romanos, ele vai falar que então as pessoas elas são indesculpáveis se afirmar que não existe um Deus, porque por meio de sua criação, seja pela natureza, por tudo aquilo que a gente viu, de alguma forma ele aponta para Deus, e a gente pode reconhecer que existe um Deus. E por último, o livro vai falar também sobre o coração. Ele fala que existe uma revelação de Deus que ele coloca dentro do coração de cada pessoa, de todas as pessoas, falando que como se tivesse uma peça faltando no nosso coração, que apontasse que a gente precisa de um Deus maior, de um Deus criador. Então a gente vive, enquanto a gente não encontra esse Deus, é como se a gente buscasse todas as coisas, todas as criações, seja nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos negócios, ou qualquer outra coisa, mas a gente nunca tem completado essa necessidade de um Deus. Então, Deus colocou dentro do nosso coração algo que apontava para que Ele existe também. São algumas evidências de que Deus existe. Essa é o que é chamado de revelação geral. E em algum momento a gente se deparou com isso, seja antes ou no dia a dia. Essa é uma forma de a gente falar que, no fim das contas, existe um Deus, né? Só que, no entanto, essa revelação geral ela é limitada. Como eu disse, ela aponta, mas ela não nos esclarece. Não fica claro quem Ele é, como Ele é, o que tem a ver isso com a gente e se Ele quer saber da gente. E também, essa revelação geral, ela fala sobre a graça e o perdão. Ou seja, ela não é capaz de nos redimir. Simplesmente saber que existe um Deus não faz com que nossa condição de pecador seja redimida. Simplesmente saber que existe um Deus não quer dizer que agora eu estou livre dos meus pecados, eu estou perdoado. Ela apenas aponta. E toda essa revelação geral, ela também é contaminada pelo pecado. É bem possível que as pessoas se deparem, falem, nossa, realmente existe algo maior, mas cheguem a conclusões totalmente erradas. Então, já existiu, por exemplo, acreditar que a divindade é a mãe natureza, ou que existem diversos deuses, ou as pessoas até podem negar tudo isso que Deus está mostrando e ir para o ateísmo. Então, o pecado ele contamina toda a nossa percepção sobre Deus. E ainda que a gente fale que existe, a gente de repente chega em conclusões extremamente opostas ou erradas. E é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um artista que ele pinta, então ele pinta a partir da perspectiva dele, né? É mais ou menos como se fosse aqui, já que é uma pintura a óleo. Então ele está pintando do ponto de vista de Milton dele, o que ele enxerga. Eu achei bastante interessante. E a revelação geral é como se fosse, quase como se fosse isso. A gente enxerga, a gente vê que tem alguma coisa lá de Deus, mas está muito embaçado, a gente não enxerga com clareza, a gente não consegue entender quem Ele é e tudo mais, as coisas mais claras sobre Ele. E é por isso que a partir disso a gente precisa da revelação especial. E daqui a pouco eu vou dar uma pausa para a gente questionar, para fazer umas perguntas para depois continuar, para não ser só uma exposição. E a gente pode fazer qualquer dúvida, e qualquer coisa a Karen responde. E vou além, tá bom? E a revelação especial, ela é basicamente a Escritura. Mas ela nem sempre foi a Escritura. Em algum momento ela foi Deus se apresentando na história para um povo que era judeu. E ele foi se revelando no decorrer da história e mostrando quem ele de fato era. Porque se Deus não se revelasse para a gente, falasse exatamente quem ele é, qual a proposta que ele quer, como foi criadas as coisas,
Seria impossível, por meio da criação apenas dela, entender por que estamos aqui, quem somos nós, quem é esse Deus, como podemos ser redimidos. E esse é o objetivo da revelação especial. Basicamente, as Escrituras, em um tempo foi na história, mas hoje a gente tem acesso a ela por meio das Escrituras da Bíblia, né? O objetivo é recriar a humanidade conforme a imagem de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra, redimir o mundo do poder do pecado e assim glorificar o nome do Senhor em todas as suas criaturas. Vou ressaltar três. Recriar a humanidade conforme a imagem de Deus. À medida que a gente tem o contato com quem Deus é, e Ele vai criando, Ele vai moldando em nós a sua imagem e semelhança. Ou seja, por meio de. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe mais para frente, mas por meio do Espírito Santo dentro de nós, Ele vai nos transformando cada vez mais parecido nele mesmo. Essa é uma das propostas da Escritura. Redimir o mundo do poder do pecado. Então, Deus ele se apresenta por meio das Escrituras, dessa revelação especial, com o intuito de que a gente seja perdoado dos nossos pecados e glorificar o nome dele no fim de todas as coisas. Então, por meio de nossas vidas, nós glorificamos ao Senhor, por meio da Escritura e tudo mais que ela demonstra, ela escreve, ela mostra. O objetivo final é glorificar Deus. Antes de entrar aqui, eu quero fazer uma pausa. Queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação à revelação geral e à revelação especial. E pode ser a mais simples de todas, é importante que não fique nenhuma aresta, principalmente nessa primeira aula. Então, se alguém tem alguma dúvida. Não tem? Eles têm uma dúvida? Então tá bom. Então depois eu faço outra pausa, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, a revelação especial, uma frase que eu achei bastante interessante no livro que eu estou lendo, é que é a busca de Deus pelos seres humanos e a sua vida até eles. Deus não precisava vir até nós, Ele não precisava revelar-se a nós. As coisas já estão criadas. Se Ele quisesse, Ele poderia simplesmente se ausentar. Criou, vocês fizeram besteiras que quiseram, se separaram de mim, posso virar as costas e me ausentar e deixar vocês como estão. Mas, na verdade, Deus fez questão de se revelar, de se encontrar conosco. E a revelação especial é a forma mais direta, mais clara, que Ele nos busca e vem até nós, se apresenta a nós e faz pergunta e se revela a nós. Então, na revelação especial, em comparação com a revelação geral, ela redime a humanidade. A proposta dela é redimir a humanidade, é nos salvar. É com a vinda de Jesus Cristo trazer salvação para nós. E toda a revelação especial da Escritura, de Gênesis até o final, do primeiro livro até o último, toda ela é direcionada com um plano de salvação. É Deus vindo até nós e querendo nos salvar. Em que o ápice na Bíblia é Jesus Cristo. Então a gente tem que ler a Bíblia e a palavra de Deus, entendendo que toda ela é Deus vindo até nós e trazendo o plano de salvação. E que o plano de salvação, o resultado, a parte culminante, o ápice é Jesus Cristo. Então essa é a nossa proposta da leitura. Ela é salvífica e ela perdoa nossos pecados. Então aqui só uma comparação. A revelação geral é limitada, a revelação especial ela tem a proposta de salvar tanto a humanidade como a criação, todos os cosmos. Não é só nós que vamos ser salvos, mas toda a criação vai ser restaurada. Ela não é capaz de nos redimir, a revelação geral, por sua vez a revelação especial, ela nos salva. A revelação geral ela é contaminada pelo pecado, enquanto a revelação especial ela perdoa. Com Jesus Cristo, ela traz o perdão dos pecados. E só para dar uma ilustração. Então, a revelação especial é como se fosse aqueles óculos
qual agora a nossa visão míope a gente consegue enxergar até na revelação geral Deus. Uma vez que a gente tem a Bíblia, a gente consegue, a partir de tudo, entender quem nós somos, entender a criação e encontrar Deus de verdade no meio dela. E eu quero só trazer um exemplo aqui. Eu e a gente assistiu Casa de Volta às 2 ontem, né? E para quem não assistiu, é muito bom. Anteontem. E se a gente assiste simplesmente a partir... Praticamente não somos cristãos. A gente assiste aquilo, ele está cheio de boas morais, tem bons ensinamentos ali. Muito legais mesmo. E a gente pode simplesmente deparar diante disso e falar, nossa, aí tem alguém que está falando alguma coisa muito profunda realmente. Está falando sobre valores que tem que vir de alguma coisa superior. Né? E ele aponta de alguma forma para alguma coisa para Deus. Mas muitas vezes, por causa do nosso pecado, a gente pode deturpar e chegar a outras coisas. Chegar que o homem, enfim, chegar de outra forma. Mas uma coisa que eu achei muito legal quando eu estava conversando com a Anne, ela começou a falar as coisas que tocaram em relação ao filme. E como isso, como Deus estava falando com ela por meio do filme. E isso só é possível por causa da revelação especial. Porque Deus se revelou para nós quem Ele é. Ele se revelou para nós que Ele é humilde, se revelou para nós sobre o que nós mais precisamos é Jesus Cristo, e as demais coisas são secundárias em relação a isso. E que Ele pode usar todas as coisas para que de alguma forma a criação ela esteja mais perto dele. Então, uma das coisas que ela falou que eu achei bastante interessante é que ela, nos personagens, não vou dar spoilers, mas ele é extremamente satisfeito. Ele se chama Perito. É o que a gente mais gostou, tá? Pelo menos eu mais gostei. Então ele é extremamente satisfeito com a vida. E aí ele falou, nossa, como isso me tocou, como eu tenho que aprender a ser um pouco mais igual a ele. Porque Deus ele fez tudo por mim. Por que eu preciso questionar muitas vezes algumas coisas? Então foi uma discussão entre nós dois e a gente chegou a uma conclusão. Então, a partir da revelação especial de quem Deus é, da revelação especial, a gente entende que Deus pode falar por mim até de Gato de Botas 2, ou de qualquer outra coisa. E aqui, um pouquinho mais para frente, entram algumas curiosidades, então algumas coisas mais práticas. Mas eu queria fazer a pausa e ver se alguém tem alguma pergunta. Ou alguma coisa para acrescentar? Gabizinho? Se estiver tudo bem, continua. Meio-dia e 7. Então. Lembrei que eu queria falar disso. Então, todos aqui seriam legais para o grupo. Aí eu vou ter algumas propostas, né? Que a gente estava conversando entre a gente. No decorrer da semana, então, tem algumas pessoas que adquiriram o livro, não é obrigatório, mas lá tem os capítulos que foram utilizados para a aula de hoje, então é muito bom para reforçar algumas coisas. Mas eu vou dar, talvez fique muito pesado para algumas pessoas, então eu vou contar os capítulos principais. Então, são 2, 3 e 7, alguma coisa assim. Então eu vou passar. E aí, durante a semana, também vou colocar alguns, porque algumas pessoas não conseguem ler. Então eu vou colocar alguns podcasts ou YouTubes para aqueles que gostam mais de ver ou ouvir. Então vai ter algumas coisas que vão ir um pouco além do que eu estou falando. Então vai ser algumas coisas bem interessantes. Os podcasts são, se alguém quiser ouvir sobre outros temas. Eu vou escrever lá. Mas outra coisa que eu queria fazer, talvez seja mais importante, é para aqueles que não têm o costume de fazer o devocional. Se você já tem o costume de fazer, não precisa. Se você já está seguindo uma ordem. Mas eu vou colocar uma proposta de devocional para a gente fazer junto no decorrer do curso inteiro. Então toda semana eu vou colocar os versículos para ler por dia. Eu vou colocar só de segunda a sexta, né? De repente é muito
puxada, durante o fim de semana você consegue retomar o que você perdeu. Então eu vou colocar lá de segunda a sexta uma leitura para lermos juntos. E eu vou fazer algumas leituras específicas para a gente conseguir, até o fim do curso, a gente entender a Bíblia na perspectiva de, como eu disse, qual é o plano de Deus da salvação e Jesus Cristo está no meio disso tudo. E aí, no começo da semana também eu coloco uma explicaçãozinha do que um contexto daquela leitura que a gente vai ler, para não ficar muito perdido, porque se você caiu de paraquedas na Bíblia, é um pouco confuso no começo. Então eu vou explicar o contexto e a gente pode ir crescendo juntos. Essa é a leitura principal, na verdade, se puder. Mas se puder não, quase obrigatório. É importante ler a Bíblia. Então vamos continuar. Essa daqui eu vou passar bem rápido, porque é bastante. E tem pessoas, e eu vou passar os podcasts a respeito disso, que é muito mais interessante do que eu falar aqui. Então você pode dirigir e aprender muito mais sobre isso. Então a revelação especial tem 3 coisas que eu vou falar bem rápido. Ela é inspirada. Então tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que inspirou os seus escritores a escreverem isso. Então nós cremos que tudo que está escrito lá foi o Espírito Santo, Deus, quem direcionou esses escritores. Mas não uma direção palavra por palavra. Não é quer dizer que agora tudo que está escrito lá foi Deus ditando cada palavra e as pessoas foram escrevendo. Não é isso. Então, cada escritor com a sua especificidade, com a sua característica de escrever. Pessoas mais simples escreveram de forma muito mais simples, pessoas mais estudadas escreveram de forma mais estudada, mais difícil. E o mais belo das Escrituras é que, no decorrer de vários séculos, autores diferentes, com características diferentes, de alguma forma Deus fez, isso é um milagre, com que tudo aquilo fizesse sentido, tivesse um sentido, fosse coeso. Então, Deus ele utilizou diversas pessoas, diversos tempos, e tudo aquilo fez sentido. Então, por isso que a gente fala que a Bíblia é inspirada. E a gente fala que ela é inerrante, ela não contém erros, ela é verdadeira, é a palavra de Deus. Toda a mensagem que Deus queria passar, ela não contém erros. Ainda que algumas coisas, Deus ele não tem interesse em ser exato. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vai ver algumas coisas sobre Gênesis, sobre a criação. Algumas coisas você lê e fala, será que foi realmente assim? Mas se a gente estuda um pouco mais Gênesis, a gente vê que provavelmente aquela primeira parte ela tem outras propostas de Deus. Ele queria trazer outras propostas. Eu vou colocar, eu vou explicar quando a gente fizer os devocionais, porque ele queria mostrar que ele é superior, ele é criador de todas as coisas. E talvez a linguagem seja muito mais poética do que exata, né? Enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes, lá está muito melhor nos podcasts, mas toda a mensagem de Deus, ela foi realmente o que Deus quis escrever, e ela não contém erros. A mensagem de Deus, a salvação e tudo mais, ela não contém erros. Historicamente também, ela é historicamente verdadeira. Tudo é historicamente verdade. Os acontecimentos são reais. E o Gama, essa é uma parte super difícil que um dia a Susan pode falar muito melhor para vocês. Mas assim. Vou passar bem rápido, então estarão no podcast lá. Mas todos os livros da Bíblia, eles passaram por esse processo de avaliação. Então, Gênesis, Êxodo, ele teve por que estar lá e eles tiveram um processo histórico de decisão para estar lá. Claro, também muita oração. Então, a gente crê que a escolha foi inspirada e todos os livros lá eles têm um porquê e Deus direcionou para eles estarem lá. E agora eu vou para algumas curiosidades, tá? E alguma coisa mais da aplicação. Eu gosto um pouco de estudar, eu gosto bastante de estudar contexto, né, da Bíblia. E ultimamente eu estava estudando sobre o Antigo Testamento. Então, para aqueles que não conhecem, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, em que a divisão principal é a vinda de Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus, o Antigo Testamento,
A gente vai ver no decorrer de um pouco melhor sobre isso. E depois a vinda de Jesus no Novo Testamento. Um pouco do Antigo Testamento, que eu acho bastante interessante, é que a revelação, assim, por definição, religião precisa de revelação. Nós queremos que Deus se revelou para nós, Jesus Cristo se revelou para nós, e nós estamos nesse pilar, nessa base. Outros povos, principalmente no Antigo Testamento, eles têm outras formas de revelações. E aqui são vários, egípcios, mesopotâmios, etc. Mas eu estava lendo um livro que ele fala um pouco da diferença entre a revelação, e depois eu quero na aplicação, vai fazer todo sentido, mas muito da diferença entre a revelação dos cristãos, dos judeus na época, e a revelação dos outros povos. Nos outros povos, uma coisa bastante interessante é que os deuses, eles de alguma forma, muitas vezes é por briga, eles brigaram, surgiu e criaram, enfim, tem várias formas de criação para eles, mas eles são muito desinteressados com a criação, com o povo que criou. Eles não têm muito interesse em se relacionar da mesma forma que o Deus judaico, os deuses cristãos, ele quis se relacionar conosco. Eles são até muito inacessíveis e eles são bastante complicados, justamente porque os povos, como não tinham uma revelação especial, a revelação de Deus, eles passaram a enxergar esses deuses, a partir de como eles enxergavam as pessoas. Os deuses muitas vezes eram reflexo de como as pessoas eram. Então, se as pessoas eram rabugentas, elas eram negativas, ou elas eram egoístas, muitas vezes eles enxergavam os deuses como egoístas, raivosos e vingativos. Já que eu me conturbado, e as pessoas têm a teologia pelo joelho, você não quer explicar para as pessoas? Eu acho que isso acaba influenciando, né? Não sei, pode explicar. A teologia pelo joelho é que teve Deus que criou o mundo, aí o mundo é como um grande relógio. Aí é um Deus que criou o relógio e o relógio funciona automaticamente. Então a gente não precisa relacionar com Deus, porque tudo funciona naturalmente. Então, para que a gente precisa de Deus? Porque Ele só criou, Ele largou. Isso, exatamente. Então, como existe essa vontade de se relacionar, como a Bíblia mostra, que Deus vem até nós e se relaciona, então muitas vezes ele acha que simplesmente eles são inacessíveis. E aí, muitos escritos, que já tem agora a arqueologia, eles são as pessoas descrevendo como elas se sentem perdidas. Elas ficam falando: que Deus, por que eu estou aqui? O que Ele quer de mim? Então as coisas são muito mais confusas para elas, né? E isso é muito interessante, porque isso também se repete um pouco atualmente. Eu vim de uma família de outra religião, né? A gente é de uma religião que se chama messiânica, uma religião japonesa. Deve conhecer, né? E eu frequentei bastante essa religião. Mas uma coisa muito interessante, quando eu comecei a participar da religião do cristianismo, me converti, é como Deus ele quer um relacionamento conosco. E conforme a gente lê a palavra, Deus ele vem até nós e ele se revela por meio da palavra. Então, às vezes você está lendo a palavra de Deus e parece que você está em algum parágrafo e aquele parágrafo salta aos nossos olhos. E Deus fala nos nossos corações. E você pode ter lido 10 vezes aquela mesma passagem, mas dessa vez que você leu, parece que Deus ele quis falar uma coisa muito específica para nós. E essa é uma das coisas maravilhosas do cristianismo. Deus ele é relacional. Ele vem conosco e ele quer se relacionar. Não só veio como carne e osso, como Jesus Cristo, mas como o Espírito Santo para nós. Então agora Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, que Ele se revela dia após dia quem Ele é, e Ele vai se revelando por meio das Escrituras também quem Ele é. Então essa é uma grande diferença. Uma coisa que eu acho muito interessante, que os rabinos, os judeus, eles enxergavam que quando eles estavam lendo a palavra, eles se sentavam, aquele momento era muito especial. Porque a presença de Deus, o próprio Deus, estava junto com eles naquele momento que eles estavam lendo a palavra.
E eu creio que isso é verdade. A partir do momento que a gente senta, a gente abre a Bíblia, oramos, começamos a ler, eu creio que o próprio Deus está lá para nos ensinar e nos tocar e se revelar para nós. Então essa é uma coisa maravilhosa. Poderíamos estar num mundo, numa realidade que Deus criou e nos abandonou. Simplesmente Ele é inacessível ou nem quer saber da gente. Mas a realidade cristã é muito, muito bonita, muito linda. Deus Ele faz questão de relacionar conosco, tanto que envia Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa se relacionar com Ele, para que a gente possa viver eternamente com Ele, para que nosso pecado seja perdoado e seja redimido. E agora, quando a gente está lendo a palavra, Deus está lá conosco, a presença dele está lá, se revelando para a gente. Acho que esse último é para finalizar. Então, trazendo a proposta do que a gente vai ler a Bíblia junto, eu vou colocar os versículos para ler. E eu vou sempre trazer, a partir dessa leitura, que Deus, como Jesus Cristo tem a ver com essa passagem, com o Antigo Testamento e até o Novo. Porque, no fim das contas, a grande revelação das Escrituras não é como devemos ser, nossa moral, ética, ainda que isso seja importante, ou apenas para o nosso conhecimento intelectual, ou qualquer outra coisa. A grande centralidade das Escrituras é Jesus Cristo e é Deus vindo e trazendo o plano da salvação dele por meio de todas as vidas. Isso é fantástico. A Bíblia é apaixonante. Então, espero que a gente possa ler juntos. Esse é obrigatório, tá? Eu para vocês consciência. E aí eu vou passar e os demais para vocês. Eu vou passar algumas coisas para quem quiser se aprofundar, vai ter lá também. Finalizando, lá estão os próximos, a gente termina a aula aqui, são alguns avisos finais. Vão ter as aulas, lá está o cronograma das aulas. Então, até a próxima aula, eu acho que vai ter algumas 2 semanas livres, então vai dar para colocar o material que quiser, colocar a leitura e mais é isso. Qualquer coisa, o grupo WhatsApp, a proposta é também se comunicar lá, vão ter os comunicados, mas também para a gente, se tiver algum pedido de oração, se tiver alguma dúvida em relação à aula, em relação à leitura bíblica, é para colocar lá. E como é base da fé, não se sintam como estrangeiros e colocar suas dúvidas. A proposta é essa mesmo, coloque todas as suas dúvidas lá, as mais simples que vocês acharem, e a gente vai crescendo junto, isso vai ser junto. Não, eu só. Tá. Então, para terminar,